Uau, a camiseta tá um pouco molhada aqui, que hoje tá chovendo aqui. Então, para quem vai de bicicleta trabalhar, não é tão fácil voltar na chuva, mas enfim, que as coisas funcionam. Bom, mais um dia, diário de classe. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira tem algo que acontece todo dia aqui na semana, então eu vou repetir isso toda quarta-feira, que nós temos a reunião, uma mini reunião, como todos os professores têm que estar lá desde as 8h30 da manhã até as 2h30 da tarde. Nós temos uma mini reunião toda quarta-feira de manhã, onde a gente coloca os principais pontos, ou para ver se as coisas estão andando bem, algo que aconteceu, né, recentemente, ou algo que a gente tem que alinhar. E hoje a reunião, normalmente essa é uma reunião que às vezes demora 3, 4 minutos, alguns avisos, o que vai acontecer, mas hoje foi uma reunião que demorou um pouquinho mais, porque tinha alguns pontos a serem considerados. Nossos professores estão tentando trabalhar muito unidos ali como um time para poder, né, fazer com que as coisas andem de certa forma. Então, uma coisa que foi colocada nessa escola que eu trabalho, não existe sinal, né? O sinal, quem faz somos nós professores. Nós sabemos o horário de começar as aulas, o horário de terminar, então nós regulamos isso. Eu acho que tem um ponto positivo nisso tudo, que é a organização e a pontualidade dos alunos. Dificilmente um aluno chega atrasado ou muito atrasado, 1 minuto, 2 minutos, até eu considero até tudo bem, mas normalmente eles estão todos já dentro da sala de aula ou 5 minutos antes da aula começar, eles já estão rodeando a sala. Sempre tem os mesmos alunos que atrasam um pouquinho mais porque não querem fazer aula, ou enfim, mas uma conversa aí da próxima aula eles já estão lá. Então, só teve um problema ontem que um professor soltou os alunos muito mais cedo, e aí tivemos um probleminha na cantina por conta de horário com outra turma, mas no final deu tudo certo, a gente se entende e hoje já deu para perceber que todos os professores ficaram ali pontuais, né, com liberar os alunos. Bom, fora isso, foi colocado também algumas questões, né, que nós temos aí o 7º ano e infelizmente nós pegamos 2 salas aí que os alunos são um pouquinho mais bagunceiro, vamos falar bem o português claro, né? Então, muitos professores estão tendo dificuldades com eles e nós, mentores, nós temos que assumir agora o papel de colocá-los na linha. Então, hoje já tivemos uma conversa um pouco mais dura, mesmo toda a questão que a gente vem tendo com eles de tentar manter uma disciplina, tem funcionado com a gente, mas com outros professores eles estão um pouco batendo as asinhas ali. Então, nós conversamos isso hoje de manhã com eles, e aí nós vamos entrar um pouquinho mais firmes nessa questão de disciplina. Bom, essa foi a nossa reunião de manhã. Como cada professor queria falar um pouquinho, acabou estendendo daí 20 minutos, mas depois começaram as aulas. Hoje eu tive o 9º ano, e de novo o 9º ano é sempre o ano que eles esperam a maior dificuldade por causa de puberdade, sempre vem essa tona. Eu já vi revistas aqui na Alemanha que eles falam como lidar com o 9º ano e a puberdade. Confesso que no Brasil eu nunca escutei muito isso ser uma desculpa das classes indisciplinadas, mas pode ser que, né, hormônio, cultura, clima haja de forma diferente e aí, né, acaba fazendo com que os alunos também sejam um pouquinho diferentes. Bom, mas aí aconteceu algo hoje que eu queria compartilhar aqui, que é o quanto os professores estão se sentindo sobrecarregados de novo com tarefas que teoricamente não seriam dos professores fazer. Eu não sei se acontece também na escola de vocês, onde vocês trabalham, mas isso aconteceu comigo várias e várias maneiras, várias e várias escolas que eu trabalhei, e nessa tá de novo, para vocês verem como os problemas aí são iguais aos problemas daqui, que é a sobrecarga sobre o professor ou o quanto o professor tem que fazer além de dar aula. Os professores estão sentindo que muitos processos burocráticos, eu acho legal certa parte fazer isso, porque a gente se envolve muito mais com a escola, mas dentro das 26 horas aulas que nós temos aqui, é engraçado falar, eu sempre achei que essas 26 horas aulas não seriam tanto, mas é absurdamente
muita aula quando a gente tenta trabalhar na escola. Isso é uma parte boa, né? Quanto bom e ruim, mas eu só tô conversando comigo mesmo aqui. Porque eu posso montar as minhas aulas na escola, eu tenho os meus horários para montar na escola. E aí, quando eu tenho esse fator, eu tento montar as minhas aulas na escola. E quando eu não consigo montar as minhas aulas na escola, eu fico bravo porque eu tenho que fazer isso em casa. Mas no Brasil, eu tinha que fazer isso o tempo todo, montar as minhas aulas em casa, porque quanto mais aulas eu tinha, mais eu ganhava, porque era assim que funcionava, né? Na escola particular, quanto mais aula tem, mais a gente ganha, porque a gente é pago por aula. Então eu acabava montando minhas aulas em casa ou final de semana. E aqui eu tento não fazer isso para ter o meu tempo livre. E ultimamente tem dado pouco tempo de fazer isso dentro da sala de aula ou na escola, porque a gente está com vários, né, tarefas de Excel para montar e dados dos alunos, que normalmente, ao meu ver, né, seria da secretaria fazer, seria parte da secretaria fazer, para deixar a escola andando e até para uma organização melhor também, para seguir um padrão. Se cada professor faz de um jeito, depois a gente precisa desses dados, enfim, e no final acredito que vira uma bagunça. Mas, de novo, por que isso está acontecendo? O problema não tô levantando o problema não é essa escola, o problema é em geral. Falta-se muitos funcionários aqui na Alemanha, seja em secretaria, seja na cantina. Professor, então, tipo, os professores estão com todas as aulas. Normalmente a gente tem essa ideia de ter 26 aulas, mas normalmente a escola programa aí de 22 a 26 aulas, né, 23, 24. Sempre acaba sobrando uma janelinha de uma ou duas aulas ali para poder desafogar o professor também. Mas a gente está sem capacidade disso. E hoje, por exemplo, eu tive que fazer outra substituição de novo e amanhã eu já tenho substituição porque um professor ficou doente. Meu Deus, é loucura. Então, gente, se alguém está com ideia de vir para a Alemanha para poder dar aula aqui, acelera o processo. Faz isso o quanto antes, porque a Alemanha está precisando urgentemente de professores. E olha, eu não vim para cá querendo, claro que a minha ideia sempre foi, eu vou voltar da aula e coloquei isso como meu objetivo. Então eu sempre estudei o alemão. Mas eu não vim para cá assim, nossa, eu vou para a Alemanha para ser professor. Casos da vida a gente teve que vir para cá e eu, né, fui atrás de aprender o alemão. Então, se alguém tá com essa ideia, não pense duas vezes, venha, porque eles estão precisando. E, tipo, não é só em Berlim, que é onde eu moro aqui, no sul, no sudeste, oeste, leste, todo lugar, eles estão precisando absurdamente de professores. Não vai ter professor disponível no mercado em alguns anos e cada vez mais as salas de aulas vão estar maiores. Por isso que eu falo, se vocês aí no Brasil estão a fim de encarar, né, um inverno rigoroso e as dificuldades que a gente tem, mas ao mesmo tempo estão a fim de experimentar algo novo, mas claro, vale a pena investir no alemão. Tem um caso de professor nessa escola, é uma escola internacional, de novo, no começo você pode se virar bem com o inglês e claro que eu estou falando de algo muito específico que acontece nessa escola, que eles são muito receptivos. E eu mesmo, ano passado, falava muito pouco alemão quando eu entrei. Mas um professor que está lá com a gente hoje, ele chegou sem falar uma palavra em alemão. Uma palavra. Ele desembarcou na Alemanha, na outra semana ele estava lecionando porque eles precisavam. É claro que ele leciona inglês, né? Parênteses aqui. Ele não dava nenhuma aula de alemão ou aula de matemática. Mas, ao mesmo tempo, eles estão muito abertos a ensinar, a ajudar, a poder, né, tipo, auxiliar em tudo que for necessário para que essa demanda, porque é assim, se alguém vem ajudar a gente, se alguém vem dar aula nessa escola, porque precisa dar aula ou quer dar aula aqui, a gente com toda a certeza do mundo vai abraçar de braços bem abertos. Por quê? Porque desafoga a gente também, acaba ajudando muito no cronograma da escola e nas tarefas que a gente tem. Então, por isso que eu acho que aqui não tem esse negócio, nossa, inveja um pouco, ego, tem também, mas nem tanto, né, discriminado, assim, ou nem tanto visível. Então, gente, se alguém tá pensando aí em vir, arruma a mala, dá um jeito de tirar um visto, ou entre em contato com alguma escola, procura, tem vários sites, traduz. Hoje não existe mais a questão de, tipo, é difícil, eu não sei por onde começar. Se não sabe por onde começar, pergunta. Porque vai ter alguém aqui
E eu aqui, ó, que vou ajudar e vou responder qual o processo, aonde procurar, com todo prazer. Beleza? Então, estamos esperando vocês aqui, hein? Vem, porque hoje eu tô um pouco cansado, né? Ontem eu tava animado, mas hoje eu tô um pouco cansado. Que hoje o dia foi puxado, muito tenso da aula e poder fazer a molecada aprender. Ah, sim! Putz, eu queria falar algo que aconteceu hoje na minha aula de matemática no 7º ano. No 7º ano vem muitos alunos de fora e eu tava ensinando eles, hoje a minha ideia era ensinar eles a somar e dividir com fração. E eu perguntei se algum deles já tinha feito isso e muitos não. Na verdade era para ser só uma repetição. E eu já vi colegas meus falarem, eu finjo que eu nem vi que ele falou que não entendeu e mando bala. Eu não consigo fazer isso. Então eu tive que parar a aula hoje e ensinar eles. E aí eu atraso um pouquinho o conteúdo, mas eu não consigo passar sem que algum aluno fale, tá, eu entendi um pouquinho. E é muito legal ver o feedback deles depois no final. Nossa, professora, é a primeira vez que eu entendi de novo. Não tô falando em português, tô falando em alemão e eles entenderam. Então, motive-se a conseguir. Vocês conseguem também. Beleza? Até mais. Esse foi meu diário hoje.